bolseiros de todo o Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd. E esse mês o podcast é nosso, o podcast é delas. E essa nossa homenagem ao Dia da Mulher. Então, feliz Dia da Mulher a todas. E aqui, eu tô aqui com a minha amiga de sempre, Thames. Oi, Thames. Oi, gente, tudo bem? E estamos com a nossa amiga de longa data, que a gente já tava com saudade, a Thaís, do Dr. Who Brasil. Oi, Thaís. Olá, tudo bem? Que saudade de vocês. Ai, sim, muito. Sim, pra falar bem da Era Davis, com a Tamires, pra falar mal do 11. Sim. Sempre. A gente compartilha das mesmas ideias. Isso, se bem que agora eu já tô com saudade do Mopá, mas isso fica pra outro podcast. E a gente tá aqui pra falar da 11ª temporada da... Não, brincadeira. Pelo amor de Deus! Apesar de que saudades de Dr. Who. Eu tô com saudade, mas sim, não é disso que estamos aqui. Como um podcast especial pro Dia da Mulher, a gente quer falar nossas experiências sendo mulher na cultura nerd. Porque nós somos mulheres que consumimos produtos da cultura nerd e a gente produz conteúdo sobre isso. A gente comenta, a gente tá sempre palpitando por aí. Então a gente vai falar como é a nossa experiência. Mas então, eu acho que vai ser legal a gente compartilhar nossas experiências, vocês ouvirem da gente. Como é ser nerd, uma mulher nerd, e falar do assunto. Particularmente, eu gosto bastante de poder falar, eu gosto de cultura nerd, é uma coisa que faz parte da minha vida. Mas tem umas horas que acontecem umas coisas que eu fico só a Helena de One Day at a Time, não sei. Porque tem muitas coisas boas, mas também tem muita cobrança. Vocês acham que melhorou? Causa estranhamento no início. No começo, bem no começo, elas estranhavam, sabe? Tipo, por que você gosta de super-heróis? Mas eu vejo que hoje as pessoas estão respeitando mais. Por eu também assumir e não ter vergonha disso, sabe? Eu acho que muito pela minha atitude, não por qualquer outra coisa, sabe? Eu assumi mesmo a camiseta, assumi a postura, assumir o discurso. No momento eu vejo que, assim, uma parte é eu não ter preconceito contra mim mesma e outra parte é as pessoas me respeitarem por que elas são. E eu não ligar também para muitas das críticas que eles fazem a mim. Também tem aquilo, eu não tinha uma postura de quem se assumia 100% nerd, assim, sabe? Que existe um estereótipo muito grande de como deve ser a mulher grande. Como deve ser a mulher nerd. Sim. Que a mulher nerd, ela não pode ter feminilidade, porque se ela te gostar de coisas femininas, isso perde a credibilidade delas. E a gente sempre tem que estar provando que sabe muita coisa. Eu sinto assim, de todos esses anos frequentando eventos, estando na internet, assim, nunca foi escondido o fato de que eu era nerd, no sentido que, assim, né, desde muito tempo atrás, quando ainda nem existia muita coisa voltada pra nerd, mas eu já gostava de Senhor dos Anéis, eu já gostava de Harry Potter, já tinha todas essas coisas que, em tese, eram pra meninos. E aí o que eu sinto hoje, muitos anos depois disso, é que existe sim um movimento muito maior de mulheres se assumindo nerds e inclusive criando conteúdo, como é o nosso caso, mas parece que a gente ainda tá no meio do caminho. Parece que, tipo, a gente não conquistou todos os direitos igual aos meninos 100%, sabe? A gente avançou um pouco, eu diria até a metade do caminho. Mas ainda falta um monte de coisa, sabe? Falta os meninos verem que a gente não é menos inteligente do que eles, ou não é porque a gente sabe, às vezes, menos sobre uma franquia, porque às vezes tem meninas que vão saber muito mais sobre uma franquia do que um garoto, por exemplo, entendeu? Essa percepção de que a mulher ainda não é boa o suficiente para ser nerd ou qualquer outra coisa que ela queira, ainda permanece. Então, sim, estamos quebrando estereótipos, mas ainda falta um longo caminho. Sim, e eu vejo que na parte de produzir conteúdos nerds, são pouquíssimas páginas que tem homens e mulheres trabalhando igual
na mesma equipe. A maioria, se tem uma mulher, é pra fazer tipo uma participação. Ah, agora é a vez dela falar. Tanto que muitas mulheres têm criado sites próprios pra poder falar, porque os outros sites tradicionais são predominantemente masculinos e a mulher vai lá fazer uma participação especial. Como eu falei, fica mais fácil quando você não liga para críticas, né? Mas realmente, mulheres na internet hoje, você vê que é muito difícil, assim. Para achar meninas, por exemplo, tem um podcast que tá procurando meninas nerds, né, para participar, e tá participando eu e mais uma, e agora entrou outra, sabe? E ele falou assim, não, eu queria que fosse um podcast onde tem o mesmo número de meninas e o mesmo número de meninos. Então, a maioria ainda é menino lá. O Bolsa Nerd, ele começou assim, na verdade. É porque eu ficava ouvindo o Comic Pod e eu ouvia os meninos falando e pensava, puxa, eu podia falar disso também. Eu também conheço esse assunto, então, sabe? E como eu conversava muito de quadrinhos, dessas coisas com as meninas, né? Ah, vamos fazer o nosso. Mas a gente nunca pensou, tipo, o Bolsa Nerd vai ser exclusivo pra voz feminina. A gente sempre pensa, se essa pessoa entende do assunto, beleza, a gente chama ela. Assim, a gente que administra o podcast e tal, mas o Bolsa Nerd a gente sempre tentou não separar a pessoa por gênero, sabe? Mas pelo conteúdo que ela pode oferecer. Sim, sim. Isso é legal, isso é bem bacana, né? Deveria ser um espaço democrático, né? Afinal, o gosto não tem gênero, é só um gosto. Mas mesmo assim acaba sendo estereotipado com... Ai, como eu detestava ter que explicar por que eu gosto de super-heróis. Ou por que eu gosto de Star Wars, sabe? Sim. Eu acho legal vocês abrirem esse espaço democrático porque, por exemplo, o que a gente mais vê, o que mais tem e o que ainda é a norma, que é o comum, são sites de meninos falando sobre coisas nerds. Aí quando você vê um site de meninas que falam também sobre coisas nerds, as meninas têm menos problema em chamar meninos do que os meninos têm problema em chamar as meninas para os sites deles, né? Porque para eles tem que ser a coisa deles, o clube do bolinha deles. E aí eu sinto que se a gente começa a fazer uma coisa assim, a gente tem muito mais tranquilidade de chamar um menino, porque a gente não se sente ameaçado, entendeu? Eu acho que o problema deles é isso. Talvez eles se sintam ameaçados, então eles não chamam. Uma mulher vai estragar, uma mulher vai falar bobagem, uma mulher não vai saber tanto. Enquanto a gente não tem problema nenhum, tipo, se quiser vir um menino falar, beleza, a gente não se importa se ele sabe mais ou menos, a gente só quer pessoas participando, né? Eu acho que essa é a maior diferença. O nosso público já sabe que nós somos mulheres que comentam conteúdo nerd, e eu acredito que eles gostam de ouvir a gente falar, então, em geral, não tenho problema com eles. Apesar de na fanpage, às vezes, surgir uns babacas, às vezes o que me cansa é ver como a mulher é tratada pela indústria, sabe? Às vezes eu tô lendo um quadrinho e eu vejo de novo uma mulher numa situação e eu penso, cara, de novo. Sim, às vezes muda a etnia de um personagem, né? Aí vem aquela enxurrada de críticas, de comentário, e você pensa, cara, de novo. Às vezes cansa. É muito cansativo. É muito cansativo. Eu acho que você, Thaís, tipo, que lida direto com o Doctor Who, você viu como foi esse ano que mudou de doutor, né? Que agora é a doutora. Isso foi bem problemático, porque enquanto teve muita gente abraçando a ideia, e muita gente abraçando a ideia é uma coisa muito positiva e é legal, e muita gente amou a Jodie, eu amei a Jodie e tudo mais, também tem aquela parcelinha de gente que todo post, ou nosso, ou na BBC, ou de qualquer outra pessoa, vai lá no Facebook e bota carinha de raiva, sabe assim? Aquele emojizinho da raiva. Então você começa a ver assim, que tem aquele negocinho da raiva no Facebook em tudo que aparece a Jodie. Aí você vai no YouTube do Doctor Who, da BBC oficial, tem um monte de dislike no vídeo. Então assim, embora não seja a maioria, não é, a maioria aceitou bem, sempre tem um filho da mãe que vai fazer, que vai ter essa atitude, entendeu? Às vezes nem assiste a série, ou assiste casualmente, não é um super mega fã que assiste todos os episódios, e o cara tá lá só pra ser um idiota. E é um saco, é cansativo mesmo. Gente, só um pouquinho, a Camila chegou, do Preta Nerd. Oi, Camila.
Perdão pelo atraso, eu esqueci. Tudo bem. Eu acho assim, toda vez que anunciam um filme de super-herói, sabe? Que é de uma personagem feminina, nossa, o primeiro comentário é: por que fazer filme dela em vez de fazer um filme de personagem de primeiro escalão? Cadê o filme do Lanterna Verde? Cadê o filme do Flash? E eu pensei assim, cara, de novo, tem hora que cansa, sabe? Lidar com essas coisas, assim. Não, eu ouvi essa semana da Estelar de novo, né? Ai, por que Estelar é negra? Aí eu falei assim, por que o Mutano tá branco e não é verde? Só uma correção, o Mutano não é branco, o ator que faz ele é asiático. Sim, ele é amarelo. Mas é tipo... eu falei assim, por que então ele não é verde, né? Aí, por que só perguntam dela? Por que não perguntam dele? Aí, ele falou assim, é mesmo, né? Aí eu falei assim, mas mesmo assim, ela não deveria ser negra. E a Ravena deveria ser cinza e não é, sabe? Ela não deveria ser humana. Toda vez que aparece um negócio desses da Estelar, eu finjo que nem existe mais, porque eu já vi tanto. Sim, e aí... cansou. O meu primeiro impulso é responder. Aí eu falo assim, deixa, já apareceu tanto. As pessoas já falaram tanto, não quer entender, não entende. Quem já assistiu essa terceira temporada de One Day at a Time, né? A Helena tem um momento que a avó dela fala alguma coisa e ela só responde assim, I'm tired. Ok. Eu tô tipo a Helena. Na hora que a gente fala isso, cansei, sabe? Toda vez que eu vejo um comentário sobre a Estelar, toda vez que sai por exemplo, tem gente comparando o filme das Aves de Rapina como se fosse pegar o terceiro coadjuvante do filme B do super-herói, tipo, sabe? Eu pensei assim, gente, para! Entende? Já teve trocentos filmes do Superman, já teve um monte de filme do Batman. Flash tem uma série dele. Qual é o seu problema de aceitar que vai ter uma heroína feminina? Mas eles acham que a Ave de Rapina não é importante, é isso? Não, tem um que falou até, agora do filme da Capitã Marvel, pra que essa onda de lacração? Já não teve da Mulher Maravilha? Mas a Capitã Marvel é literalmente a super-heroína mais importante do universo da Marvel atualmente. Tipo isso, né? Mas não. Então vamos lá, já teve o da Mulher Maravilha, que foi um, certo? Aí vai ter o da Capitã Marvel, que é o segundo com uma heroína no papel principal. Só que a gente já teve, vou contar, tá? Vamos lá, todo mundo contando. Superman, Batman, uns 50, de vários tipos. Homem-Aranha também é homem. Já teve vários filmes dele. Já teve Thor, já teve Capitão América, já teve Homem-Formiga, já contei aí quase 10, né? Contando as continuações. Não, só na Marvel a gente teve 10 anos de homens. Exatamente. Aí, faz um filme da Mulher Maravilha, não, tá bom, já tá suficiente. Não, filha, não tá suficiente. Não tá suficiente, tá pouco. E a Capitã Marvel é só o segundo ainda. Tá? Continua sendo pouco. Tipo isso. E não, porque já tem a Viúva Negra. Outra preguiça. Sim. Mas ainda não teve o filme dela, eu estou esperando. Ela não teve o passado dela desenvolvido, gente. A gente só sabe o nome da Viúva Negra é Natasha. Acabou aí o desenvolvimento da personagem. Parece que vão fazer um dela, né? Mas mesmo assim... Olha, eu tô esperando há mais de uma década já que eu tô esperando esse filme dela. Não, além de que a viúva foi tratada com um desserviço nos filmes dos Vingadores, sabe? Tantas vezes. Eu acho que ela foi crescendo aos poucos. Eu acho que no começo era ruim e foram melhorando. Mas acho que foi no segundo dos Vingadores que ela foi só o par romântico do Hulk. Eu tenho certos problemas com a história de Era de Ultron, porque assim, eu acho que a intenção não era fazer ela o par romântico do Hulk. Porém, a incompetência do roteirista, que é o Josh Whedon, ele não conseguiu escrever a história que ele queria. E aí ficou aquela merda. Porque assim, pelo que eu entendi, ele tava querendo usar o Hulk como metáfora pra ela, só que acabou que ficou o contrário. Ficou. Por causa dos diálogos serem majoritariamente dele. Exato. Esse é um problema muito grande que a gente tem, é quando homens escrevem mulheres e eles não têm cuidado. Aí dá essas merdas. E eu não estou dizendo que o homem não pode escrever. Sim. Eu só estou dizendo que eles precisam ter um cuidado quando eles vão fazer. Porque é uma experiência que eles não têm. Às vezes eu fico de cara que é o mesmo cara que fez Buffy.
Depois assim, gente... É por causa que isso foi há 20 anos atrás, ele não evoluiu, ele ficou lá. Eu sempre reassisto Buffy. E assim, Buffy era muito legal, mas se você olhar hoje em dia com as lentes de 2019, Buffy não é isso tudo não, gente. Não mesmo. Foi um passo, né? Lançou um quadrinho novo da Boom, da Buffy, que tá sendo escrito por mulher e tal, que reatualizou a série pra 2019. Mas esse é o ponto, é tipo, foram mulheres escrevendo, não foi mais o Josh Whedon. Por sinal, vamos agradecer que ele não vai estar no filme da Batgirl. Mas eu acho que também tem, e muito isso na indústria nerd. Quantos homens estão contando a história de mulheres? Quantos? Seja na animação, nos quadrinhos, nos filmes, nas séries. Quantos, né? E não, como você disse, não que não possa. Mas por que não deixa uma mulher contar uma história também? Sabe, quando você vê um Oscar que não tem uma diretora concorrendo. Até hoje, né, gente? Que absurdo, né? Isso, é um absurdo. O Oscar tá morto pra mim já. Eu amo o Oscar. Mas, gente, já faz anos que eles estão batendo na mesma tecla. E eles não mudam, cara. Eles não mudam. Já se tornou uma coisa ultrapassadíssima o Oscar, cara. Eles até tentaram colocar mais gente, né, nas cadeiras pra ver se dava uma diferenciação. Mas não muda nada, né? Continua sempre travadão. Não muda nada. Sabe o que parece? Clube do Bolinha. Ou clube daquelas mesmas pessoas. Tipo, gente, não é possível, cara. Não, mas assim, com relação ao Oscar. Tem que mudar. Sim, obviamente tem que mudar. A premiação tá errada, sei lá, desde a década de 60. Mas é porque a sociedade não mudou. Então, tipo, vamos botar 3 mil pessoas votando no Oscar. Mesmo as 3 mil pessoas pensam igual, de que adianta botar mais gente? Eles só podem analisar aquilo que é posto pro Oscar. Então, se você parar pra pensar, a gente volta para aquele discurso da Viola que não se pode dar prêmios para atores negros que não estão lá. Então, eu lembro, no ano que foi o Oscar que Avatar concorreu ao Oscar, do James Cameron, ele perdeu tanto o diretor quanto melhor filme pro Guerra ao Terror, que foi feito pela ex-esposa dele. Não, e o duro é que sempre noticiavam ela como ex-esposa do James Cameron, sabe? Eu gostava pela chacota. Eu particularmente acho ótimo dizer que a ex-esposa roubou o prêmio dele, levou tudo no divórcio, incluindo o Oscar. Eu sou a favor da chacota. Minha mãe, que tinha se divorciado na mesma época, ficou muito feliz. Mas é porque a gente não tem oportunidade. Mulher Maravilha foi a primeira vez que uma diretora teve um orçamento daquele tamanho. O que qualquer homem medíocre como diretor consegue ter esse orçamento. É muito mais profundo do que simplesmente escolher diretoras para premiar. É mais além. É tipo assim, as mulheres não estão conseguindo realizar filmes porque não tem orçamento, e isso acaba refletindo lá no final, né? Porque vão ser só 5 competidores. E elas acabam não chegando nessa reta final de 5 indicados, entendeu? E ainda, eu lembro que a Perry Jenkins até foi esnobada, inclusive pelo James Cameron, né? Que ela não sabe fazer um filme com uma personagem forte de verdade. Aí eu falo assim, gente, que preguiça desse homem. Desmereceu o filme, desmereceu o trabalho dela, só porque aparentemente não era ele fazendo. Ridículo, né? Tanto que o depoimento dele sobre o Aquaman agora foi, nossa, que filme excelente, não sei o que lá, e blá blá blá. Eu falo assim, se fosse uma atitude tipo de falar de técnica e tal, e não, só um elogio dado assim, sabe, do James Wan. Não que não tenha sido bom, claro que foi. E outra coisa que me incomodou, por exemplo, no filme do Aquaman é a ausência. Tem mulheres, mas tem, tipo, 5. E acabou. Por isso até o filme da Mulher Maravilha não tem representação feminina. É um negócio que sempre me incomodou muito, o endesamento do filme da Mulher Maravilha, tipo, o marco feminista e tal. Gente, só tem uma mulher no filme da Mulher Maravilha e é a Mulher Maravilha. Não existe nenhuma mulher não branca com nome. Nenhuma mulher não branca com nome no filme. Ela passa a maior parte do filme rodeada de homens. Então, tipo, a gente mudou muita
coisa em Mulher Maravilha não mudou, né? Ainda sobre a Mulher Maravilha, eu achei que não é nenhuma crítica, assim, eu não queria criticar, mas eu vou criticar um pouquinho. Que ela foi retratada de uma forma, deixa eu escolher uma palavra boa, eu não sei, muito vulnerável, muito insegura, muito menininha ainda, sabe? Muito imatura, porque ela parece que ela acaba, né, de descobrir os poderes e tal. Então, assim, sei lá, o primeiro quadrinho da Mulher Maravilha que existiu no universo que eu li, tipo, ela já era retratada como super confiante, ela vai lá e ela faz tudo que ela tem que fazer, e pá, e tal, e vence os inimigos, e bababá. E aí chega no filme, e ela é tipo, ai, será? Ai, não sei se eu consigo, e tipo, super se duvidando de si mesmo. Eu não sei, eu achei ela tão imatura, eu não sei, eu gostei do filme, claro, mas eu achei ela muito assim. Eu não tive essa interpretação. Eu acredito que ela tem uma imaturidade, eu não diria imaturidade, mas eu diria inocência. Mas, literalmente, se você nunca saiu daquele ambiente, que é uma ilha, que você não conhece aquela tecnologia, você não conhece aquelas regras daquela sociedade, porque Themyscira tem uma regra completamente diferente. Então você vai ficar meio esbabacada mesmo. É tipo alguém sair do interior do Nordeste pra Nova York. Você vai ficar tipo, meu Deus. Entendi. Então, pode ter sido isso, mas daí pra abrir interpretação pros caras dizerem que ela é fraca, bababá, entendeu? Sabe? Ela literalmente derrotou o deus da guerra. Sim, foi maravilhoso. Eu não sei. Ela libertou a cidade, que era a terra de ninguém, onde nem milhares de exércitos conseguiram invadir aquele local e só foi entrado por causa dela. Se alguém vai dizer, tipo, ela é fraca, você não prestou atenção no filme. Assistir de novo, né? Eu fico pensando, né? Tipo, Aves de Rapina é um filme, tá sendo gravado ainda, mas ele já tem uma importância de representatividade tão grande, porque o roteiro é escrito por uma mulher não branca, o filme tá sendo dirigido por uma mulher não branca, o elenco é diverso, você vê que tem muitas mulheres envolvidas na produção. A própria Margot, ela assumiu o filme, a personagem, tipo, depois do que Esquadrão Suicida fez com a Arlequina, ela, tipo, não, só o próprio fato dela, tipo, vamos emancipar a Arlequina, isso tem uma força tão grande, eu acho. Eu espero que o filme seja bom, mas... Eu não espero nada da DC, mas eu acho que a Margot, ela ficou muito incomodada com o Esquadrão Suicida, tanto com a caracterização dela, quanto com a narrativa da personagem. Você via que ela era uma das poucas, talvez a única atriz que estava tentando fazer alguma coisa com o personagem, e que o roteiro não permitia. Então, e assim, ela tem um certo respaldo dentro daquele elenco, ela é um nome de peso, ela foi alguém indicada. Então, eu acho que ela fez algumas exigências de tipo, não, isso aqui pode ser bom, mas eu vou fazer do meu jeito. E eu acho que isso é um fator muito importante. É o que o Michael B. Jordan está fazendo agora, o que a Viola Davis também tem feito, que é a cláusula de inclusão, que é exigir certas coisas da produção. E aí ela exigiu ser produtora executiva do que ela fosse fazer agora na DC. Que é exatamente para não ter ninguém controlando o personagem, o corpo, o que ela vai fazer. Sim, mas eu acho que assim, o filme já tá sendo inovador pela questão da equipe que tá atrás do filme ser de mulheres e serem mulheres não brancas. Isso já é sim um avanço, mas é aquilo que eu falei lá no começo, né? Beleza, estamos avançando? Estamos avançando. Estamos num ponto ideal? Não. Estamos bem longe de um ponto ideal ainda, né? É legal, eu gosto de ver que, tipo, a Margot Robbie assumiu essa coisa, assim, pra ela, e ela tem se responsabilizado por todas essas coisas e tal. Mas assim, ela é uma dentre tantas outras que também estão produzindo, também estão fazendo, mas não estão ganhando o devido reconhecimento, sabe? Então, é legal, claro que é legal, vou assistir com certeza, mas ainda falta, né? Ainda precisa de uma demais. Mudança de visão, como eu falei, né? A cultura pop, o ser nerd, não deveria ter gênero. E infelizmente ainda tem. Que falta, é uma coisa que eu tenho pensado, não é só você fazer uma mudança, assim, mas é você continuar mudando.
Porque eventualmente, coloca uma mulher indicada diretora, né? Como teve no passado, porque teve todo o movimento. Passou, beleza, voltou ao normal. Às vezes os quadrinhos também fazem coisa assim, vamos colocar uma mulher em tal manto, um personagem negro vai estar assumindo. Fica tipo um tempo, volta ao normal. Vamos dar um uniforme novo para personagem, uma coisa que seja prática, que não esteja objetificando ela. Ótimo, dá um tempo, volta ao normal. Eu digo, se você for ver a indústria de quadrinhos agora, de quadrinhos de super-heróis, muitos dos avanços que tinham tido uns 2 anos atrás retrocederam. Muitos personagens voltaram, e outros personagens voltaram ao que era antes, sabe? Então, foram mudanças que não, em vez de crescer, retrocederam, entende? Aí é aquela coisa de tipo, cansa. Por exemplo, a Batgirl, né? Ela teve toda aquela mudança de uniforme que todo mundo falou, foi muito... Teve assim, ela movimentou uma questão muito grande de, fazer novos uniformes para os personagens. Chegou agora, o uniforme dela voltou a ser o que era antes. Parece que eles só atendem uma reclamação momentânea e quando o povo esquece, eles voltam tudo ao que era antigamente. É porque é complicado. Quando a gente fala sobre, por exemplo, filmes, quadrinhos, séries, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um produto comercial. Se ninguém compra, eles não têm lucro, eles não fazem. Por isso que eu sou muito a favor de boicote. Você não está feliz com o produto que está sendo feito, não consome. Não vai no cinema, não gasta o seu dinheiro, não investe o seu dinheiro e faz doer onde pesa. Então, e aí a gente tem essa questão de quem é que tem o poder aquisitivo socialmente. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que o poder aquisitivo está majoritariamente na mão de homens brancos héteros cis. Então, eles são, teoricamente, o público que mais consome quadrinho. E aí a gente tem essas ondas constantes de tipo, a comercialização de quadrinhos afunda, cai, e aí eles vão tentar achar soluções. Só que se as pessoas não compram quadrinhos, eles não vão... A indústria não vai ter sinalizado para onde ela deve mudar. O Miles Morales foi uma coisa que deu certo, que perdurou tanto tempo, porque ele vende. E ele tá vendendo cada vez mais. A gente tá com o Miles, já tem uns 6 anos, talvez mais, que a gente tem o Homem-Aranha, que é negro, que é latino, que agora acabou de ganhar um filme que tá ganhando premiações. Mas a gente precisou consumir esse conteúdo. Eu concordo, precisa consumir o conteúdo, boicotar. Por isso é tão importante ter uma divulgação de um conteúdo, sabe? Por exemplo, teve esse filme Crazy Rich Asians, Poderes de Rico. Ele não teve divulgação nenhuma no Brasil. Acho que ele ficou 2 semanas em cartaz aqui. Mas ele não vai ter, porque eles acham que só quem vai assistir é asiático. Nos Estados Unidos ele teve uma boa repercussão e tal, né? E no Brasil o filme passou batido, sabe? Não teve... Eu acho que ele estreou em pouquíssimos cinemas e foi muito pouco tempo. Mas é por causa que eles não enxergam o filme como sendo pro público geral. Eles enxergam sendo pro público asiático. E eles acham que pessoas não vão gastar dinheiro para ver esse tipo de filme. Então, não é só uma questão de a divulgação não foi feita. A divulgação não foi cobrada. A gente tem que falar publicamente e reclamar que não tá tendo esses filmes. Porque, por exemplo, teve muita gente falando que ia baixar o ódio que você semeia ou Infiltrados na Clã. Porque eles não estavam na maioria dos cinemas. E, de fato, isso aconteceu. Isso é um problema. Mas, quando você baixa de forma ilegal, você não está sinalizando que você quer consumir esse produto. Então você não está comunicando para ninguém. Você não está lutando contra absolutamente nada. Você não está ajudando o filme a ser produzido. Você não está mostrando que existe esse público. Mas você ainda está, gastando dinheiro em assistir Animais Fantásticos no cinema. Então a gente precisa começar a ter uma ação, não apenas de essas coisas têm que ser divulgadas. Não, a gente tem que falar que a gente quer assistir. A gente tem que ligar reclamando para o cinema, mostrar que a gente tem interesse nesse tipo de conteúdo. Eu acho que agora que você falou nisso, que é importante a gente, mulher nerd, quer ver mais mulheres nerds, assim, né? Se a gente vê um quadrinho que é protagonizado por mulher, assim, se você puder comprar, compra. Pra você mostrar pra editora, olha, eu me importo, tem quem se importa. E a gente que produz conteúdo faz review, divulga. Entende? É muito importante
tipo, mostrar que a gente existe como público, consumidor também. E quem não puder comprar, divulga. Sim. Porque alguém que vai ver sua postagem vai poder comprar. Sim, sabe? É muito importante. Até é uma coisa que vocês sempre falam muito lá no Doctor Who Brasil, né? De consumir os produtos de Doctor Who de forma legal para mostrar que a gente existe. Sim. É muito dolorido isso, na verdade, sabe? Porque, assim, a gente tinha a série sendo exibida pelo Sci-Fi e era muito legal. Porque, assim, uau, Sci-Fi, eles cuidavam super bem da marca e tudo mais. E a gente gostava e eles davam uma atenção pros fãs e tudo mais. E legal. Aí eles perderam a licença e foi pro Crackle. Pô, legal, Crackle, olha que bacana, pegou a série, que legal, tá cuidando dos fãs. E aí, de repente, o Crackle fecha as portas, né? O serviço fechou. E mais uma vez a gente tá sem um local oficial de exibição. A gente tem as temporadas passadas no Luke, só que a gente não sabe se o Luke vai passar, por exemplo, a próxima temporada como o Crackle passou, que era no mesmo dia da estreia e tudo mais. Então a gente sempre fala, olha, assina o Crackle, assina o Sci-Fi, vai lá e compra os livros de Doctor Who, porque assim, já sai super pouco, já quase não tem coisa de Doctor Who aqui, entendeu? Porque as pessoas, elas têm interesse, mas as empresas, na cabeça das empresas é assim, mas não tem fã da série aqui, não vai vender. Tipo, vai, a gente quer, a gente pede, a gente tá ávido. Só que, eu não sei o que acontece, cara. As empresas, elas não sabem direito o tamanho do público da série e a gente fica assim. Por isso que a gente insiste, toda vez que sai algo oficial, pelo amor de Deus, gente, compra, mostra que vocês têm interesse. Porque mostrar interesse, como foi dito aqui, né, é muito importante. É importantíssimo, porque é para mostrar para as empresas que sim, a gente quer ter essas coisas aqui. A gente não quer ter só blockbuster. A gente também quer ver aqueles filmes que são menores, são mais independentes. A gente também quer séries que não são americanas, que são de outros países, que são britânicas, por exemplo, entendeu? É muito importante mostrar esse interesse, mas às vezes parece que as empresas não entendem. É muito chato. É porque a gente vive num mundo capitalista, né? Que precisa gerar lucro. Então, mas eles estariam gerando lucro se eles trouxessem, entendeu? Sim. O problema é que tem muita gente que consome tudo ilegal, né? Porque é mais cômodo e mais barato fazê-lo. Eu entendo que é prático, que às vezes você quer consumir alguma coisa de imediato, você, sei lá, baixa aquele torrentzinho amigo. Mas também é importante você consumir de formas que você consiga contabilizar que você está consumindo. Sei lá, coloca na lista de coisas que você assiste na Netflix. Boa parte das séries estão na Netflix, de filmes estão lá. Sei lá, vai e assiste uns 4 episódios de alguma coisa na Netflix pra contabilizar. Vai num cinema, compra um DVD. Por favor, gente, assistam One Day at a Time. Por favor, eu não quero ver essa série sendo cancelada. Essa série precisa de divulgação. One Day at a Time, assista. Melhor série da vida, uma das melhores séries da Netflix. Então, mas você sabe que eu sinto que o One Day at a Time já é uma série super famosa? Pelo menos entre os meus seguidores do Twitter, eu vejo muita coisa, muita gente falando o tempo todo de One Day at a Time. Agora, vê se tem fã de Doctor Who. É pouco. Parece que, assim, por estar no Netflix, porque o Netflix hoje é o maior serviço de streaming do mundo. Entrou no Netflix, vira hit instantâneo. Por isso que todo mundo ouve falar de Queer Eye, porque passou no Netflix. Porque eu tenho certeza que se Queer Eye fosse do Crackle, ninguém ia conhecer essa série. Entendeu? Então, assim, A Netflix ajuda muito, né? Enorme de divulgação. E eu tô assistindo séries de outros países, assim, eu tô numa série polonesa agora. E eles investem nisso, né? Em produções locais próprias e divulgação em outros países e tal. Eu me lembro do 3%, que eles fizeram uma propaganda na segunda temporada, eles fizeram uma propaganda gigantesca, tinha em todos os cantos, assim, sabe? Por quê? Porque teve um consumo muito bacana no exterior e no Brasil não. Então eles tiveram que fazer uma divulgação para
fosse consumido aqui e pudesse criar uma terceira temporada, né? Sim, pois então... E aí você não vê isso acontecendo com, sei lá, a Doctor Who, por exemplo. Sempre Doctor Who, sempre vou falar de Doctor Who, porque eu tenho certeza que se Doctor Who entra no Netflix, já entrou por um tempo, mas faz muito. Foi bem triste quando saiu, fiquei muito triste. Foi bem triste, socorro! Não, tiraram. Porque realmente, gente, a série fica meio que abafada, fica meio no esquecimento, fica tipo assim... Essa série passa na TV? Não passa, né? Vou ter que baixar. É o que todo mundo fala. Tinha gente no meio da temporada, o Crackle exibindo, perguntando onde baixava. Aí a gente falava, né? Na página, você não precisa baixar. Você pode assinar o serviço que está exibindo, tipo, no dia que sai lá no Reino Unido, entendeu? As pessoas são acostumadas com essa coisa de baixar mesmo. Virou... sistemático, assim, é complicado. Será que falando que a Netflix Brasil não coloca Doctor Who de novo? Todo dia tem alguém enchendo o saco na Netflix pra voltar do Doctor Who lá e até agora nada. Vamos continuar. Pode ter uma pessoa, tem que ser um número massivo. Então, acho que esse é o problema maior, que não é um número massivo, entendeu? Talvez se a gente mobilizar tag, que nem de ter Doctor Who na CCXP não, eu parei com essas tags, porque essa da CCXP foi uma que a gente tentou por 6 meses, não deu em nada. Então chega, cansei. Ai, que tristeza. É difícil. É muito triste viver num mundo comercial, né? Onde nossos gostos não são da maioria. É que algumas coisas não vale a pena nos dar vontade de, por exemplo, da CCXP. Você tem que ver que tem que trazer a agenda dos atores. O povo trabalha, o povo produz, o povo grava as coisas. Não é só tipo, vai ter público, tem dinheiro. Tem que ter disponibilidade deles também. E aí é uma coisa que está completamente fora do controle de quem produz evento. Não, é que assim, eu vejo pelo menos, já que falando de Doctor Who, né? A gente sempre fala de Doctor Who no Bolsa Nerd. Sempre, não adianta. Mesmo quando não é pra falar de Doctor Who. Fazer o quê, né? Apenas a melhor série. Mas eu vejo assim, Doctor Who, por exemplo, os atores, porque a série tem vários atores que participaram da série ao longo dos anos, vários. E você sempre vê os atores, seja de uma temporada ou outra, indo em vários eventos que eles são chamados. Você não precisa chamar necessariamente a Jory ou o Tennant. Às vezes chama alguém que participou, sabe? Para representar Doctor Who num painel. Parece que falta essa vontade, tipo, vamos chamar, nem que seja, sei lá, sabe, a River. Vamos chamar ela para fazer um painel de Doctor Who. Pois é, na verdade eles têm uma gama de opções enorme, realmente, de atores, como você falou, atores e atrizes, que participaram da série ao longo de 55 anos de série. Então tem bastante gente para trazer. E aí, tipo, com certeza alguém vai ter a agenda disponível nessa época, entendeu? Não adianta. O que parece é que é realmente uma falta de interesse da CCXP de não trazer, de tipo, não, a gente precisa de nomes impactantes. Então a gente precisa de... Cara, a gente tá falando de nomes de blockbuster, de Hollywood mesmo. Então tem que ser Will Smith, Jason Momoa, Evangeline Lilly. Tipo, tem que ser umas pessoas muito fodas. Porque eles sabem que vai abranger um público enorme. Se você jogar o nome de qualquer ator de Doctor Who na Globo, ninguém nem vai saber quem é. Entendeu? É isso que a CCXP vê. Porque o que aconteceu com a CCXP é que ela cresceu muito. Ela tem patrocínio da Globo, entendeu? É uma coisa muito enorme. Mas ela sempre foi isso, gente. A CCXP nunca foi uma coisa tipo pro público nerd, raiz. Ela sempre foi comercial. Ela sempre foi feita pra vem aqui, compre, de quebra você olha alguém que você gosta. Isso. Ela começou um pouquinho mais humilde e realmente nunca foi, como você disse. Mas eu acho que o que deveria acontecer aqui no Brasil, que não acontece, seriam eventos menores. Porque, por exemplo, a gente teve a Brasil Comic Con em 2014, que é um evento que não existe mais, e foi organizado pela Yamato, que são os mesmos caras que fazem Anime Friends aqui em São Paulo e tudo mais. E eles trouxeram, por exemplo, um ator de Doctor Who, que foi o Sylvester McCoy. Então, assim, se houvessem eventos menores,
talvez houvesse uma possibilidade maior de trazer gente de Doctor Who. Mas quando a gente pensa em CCXP, que já é um evento muito, muito grande, enorme, assim, absurdo, nível Brasil mesmo, porque tem gente que se programou o ano inteiro pra vir pra cá, pra CCXP, aí já não é mais vantagem pra eles trazer um ator de Doctor Who, entendeu? Eu quero que agora puxar um outro ponto vindo disso. Às vezes eu consumo conteúdo americano, de Hollywood, mas às vezes me cansa essa saturação de conteúdo americano, hollywoodiano. No Brasil a gente tem tanta gente boa que escreve quadrinhos, tantas meninas incríveis escrevendo quadrinhos, meninas, tem de outros países latinos, tem, sabe, agora tipo, do mundo inteiro, assim, da própria Europa, mas a gente é tão sufocado pela cultura nerd americana, que eu não tô dizendo que tem coisa que eu não consumo. Eu consumo e gosto de muitas coisas. Mas vocês estão me entendendo, né? É muito difícil gostar de uma coisa que não seja do nicho americano e inclusive falar sobre isso. Por exemplo, se a gente escreve alguma coisa, divulga uma arte tal de uma pessoa, de uma artista brasileira, né? Ninguém se importa. Tem séries latinas na Netflix muito boas que ninguém se importa. Até as séries brasileiras que estão na Netflix, ninguém se importa. Mas é muito uma questão de cabeça. A gente tá muito... Por exemplo, 3% que foi citado aqui. O público brasileiro odiou e é considerada uma das 13 melhores séries de ficção científica do século, mas o brasileiro odiou por algum motivo gratuito. Gratuito porque é brasileiro, então, sabe? Tipo, não conseguem ver a qualidade do próprio trabalho, assim, sabe? A gente tem que construir essa questão de mentalidade. Uma coisa que eu sempre acho muito engraçado com esses projetos, tipo, leia mulheres. Porque a galera tem que se forçar a ler mulher, porque é algo tão fora da rota normal, da curva, que o pessoal só consome livros e quando vai ver só lê o homem. Eu acho que eu tenho, na minha estante, 60 livros. Se eu tiver 10 escritos por homens, eu tenho muito. Eu nunca li homem. Eu não gosto de ler livros escritos por homens. Eu acho chato, eu não tenho interesse. Eu não gosto de clássico. E eu vivi minha vida toda assim, eu tô bem. Uhum. Então, é uma coisa que, tipo, é cultural. E a gente não para pra pensar, tipo... Então, é preciso mudar o que é o senso de normal. Eu não consumo nada que não tenha ou protagonismo feminino ou que não tenha pelo menos 50% do elenco com diversidade. Então, eu praticamente não assisto nenhum filme blockbuster. De fato, eu não vou ao cinema. Porque eu não me vejo representada. Eu não assisto a maioria das séries. Eu tava esse final de semana no aniversário do filho de uma amiga minha, a gente tava falando sobre séries. Aí o menino perguntou, o que você acha de Breaking Bad? É uma série muito boa, eu não assisto, eu não gosto. E aí ficou aquele questionamento, tipo, como assim você não gosta de Breaking Bad? Gente, é uma série que só tem homem, branco, hétero, cis, pra que eu vou ver isso? E ficou aquele clima tenso de tipo, gente, eu não me vejo naquela história. Não é o estilo de série que eu gosto, não é o tipo de personagem que eu me interesso, então pra que eu vou ver isso? Só porque todo mundo gosta? Eu prefiro ver, sei lá, Brooklyn Nine-Nine, One Day at a Time, Charmed, o reboot que saiu agora da CW, faz muito mais coerência com a minha vida. Por sinal, só um adendo, a CW é uma emissora que eu acho que ela busca ter uma representatividade muito boa, e uma editora em quadrinhos que busca muito isso também é a Boom, que é uma editora que eu tô me apaixonando bastante. Só jabazinho, que eu não ganho nada por isso, mas quero deixar aqui. Não, mas assim, eu queria ser mais assim, de consumir mais coisas assim. Infelizmente eu não sou, eu consumo muita coisa produzida por homem, muito blockbuster e tal. Talvez por eu ser uma mulher branca, heterossexual, tarará, talvez por isso não me incomode tanto, entende? Tem uma reação diferente. Eu acho que tem um outro fator aí que pode envolver toda essa questão, que é o seguinte: tem coisas que a gente tem acesso mais fácil do que outras. Vamos falar de acesso de novo. Tá no Netflix, beleza, todo mundo consegue assistir, tá no cinema, todo mundo consegue ver. Só que, gente,
Tem gente que não tem dinheiro pra pagar Netflix. E aí? Tem gente que não tem nem cinema na cidade. Eu sou de São Paulo, eu moro em São Paulo, morei em São Paulo a vida inteira. Infelizmente, adoraria sair daqui. É um inferno, é um caos, ninguém merece morar nessa cidade. Mas eu tô numa cidade em que tem uma caralhada de sala de cinema. E assim, tem distribuição daqueles filminhos pequenininhos e tal. Claro que tem muita coisa que não chega. Não chega mesmo, nem em São Paulo, nem em Rio de Janeiro e tal. Mas assim, a gente tem já mais possibilidades do que a pessoa que, por exemplo, tá no interior, que nunca vai ter acesso às coisas que tem aqui em São Paulo. E aí a gente tá falando de séries e filmes. Imagina quadrinho. Tem nos quadrinhos Marvel e DC, que são os mais famosos que todo mundo conhece. Nessas cidades não chega nem Marvel DC, não chega essas coisas lá. Agora você imagina esses quadrinhos menores, que às vezes nem chegam aqui no Brasil, ou até, por exemplo, a gente está falando de produtores de conteúdo, de quadrinistas mulheres aqui do Brasil. Conheço várias, né? A Germana Viana é uma amiga minha pessoal, dentre tantas outras. O quadrinho dela não vai chegar nos outros lugares, porque a distribuição aqui é muito difícil. Então a gente tem um monte de barreiras, um monte de entraves, e é isso que a gente tava falando, né? A gente tava falando da questão do fechamento das livrarias, né? No ano passado, todo o lance da Amazon e tal. E na realidade, às vezes, não é que as pessoas estão parando de ler, é que às vezes elas querem muito ler, mas as coisas que elas querem ou gostariam de ler não chega até elas. Eu acho que esse é um grande problema, é um problema logístico, é um problema de distribuição mesmo, sabe? É um problema que às vezes você não tem solução. Porque, por exemplo, se você vai pro ilegal, beleza, eu consigo baixar uma série de televisão. Eu consigo baixar a Doctor Who série clássica na internet, mesmo se eu tiver lá no interior de não sei da onde. Mas eu não vou conseguir ler um quadrinho nacional lá, porque não tem essa distribuição e eu não consigo nem comprar, entendeu? Então a gente tem essas barreiras que às vezes parece falta de interesse, mas não é, sabe? Às vezes, na realidade, é um problema do sistema mesmo. E do sistema, eu digo de uma forma assim, sistêmica, de distribuição. É um problema editorial, entendeu? É um problema com dimensões e camadas muito mais profundas do que apenas e tão somente mas ninguém consome. Que às vezes é porque não chega mesmo. Esse é um local de fala que eu tenho, porque eu sou preta periférica nordestina. Eu até outubro morava numa cidade onde tinha 3 salas de cinema. A cidade inteira. 3. Então, tipo, eu entendo que essa é a realidade. E ainda assim, eu só leio o quadrinho nacional. Por quê? Porque eu só leio o quadrinho que o pessoal da minha cidade produz. Então é tipo, é caro o quadrinho da Marvel, gente. Eu não tenho dinheiro pra ficar comprando as edições semanais, mensais desse negócio. É caro, eu não tenho esse dinheiro. Eu prefiro, sei lá, ir numa feira de quadrinho e comprar o quadrinho da Brenda Lima, que é, sei lá, R$10 o negócio. O da Germana, que eu vou numa feira que, sei lá, eu conheci a Germana quando a gente estava em João Pessoa, numa feira de quadrinho, que eu fui convidada. Comprei lá R$20 o quadrinho da Alice Bordello. Eu prefiro gastar o meu dinheiro nesse tipo de coisa. É isso quando a gente fala sobre consumo consciente, a gente está falando disso. É melhor você gastar o seu dinheiro comprando o quadrinho do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, que está sendo lançado toda semana, todo mês, ou você guardar para consumir algo que seja nacional, algo que você tenha em contato com o criador, especialmente se for um criador local. No final abriu uma editora no Ceará, né? Quadrinhos, eu tava lendo esses dias. A gente produz muito quadrinho aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. E assim, muita mina produzindo quadrinho. Acho que todos os quadrinhos, assim, todos não, mas a maioria que eu conheço são mulheres. E a gente tem eventos só pra produção de quadrinho feito por mulheres aqui. Então é um negócio assim, realmente incrível. Mas é legal você morar num lugar privilegiado também, né? Apesar de, como eu falei, como vocês falaram, né? Nem todo mundo tem acesso. Mas eu moro numa cidade, por exemplo, que tem uma gibiteca, onde você pode ir lá e ler o quadrinho que você quiser, porque eles têm todas as coleções e eles fazem incentivo e publicam as melhores HQs que são feitas por lá, sabe? É legal porque o circuito de cinema aqui é muito bacana em Curitiba.
porque tem cinema cult e tem a Cinemateca também, que você pode assistir. Então eles fazem cinemas de outras regiões, sabe? Teve esses tempos do cinema asiático, do leste europeu e tal. Que tem teatro também, tem o Festival de Teatro de Curitiba, onde você pode consumir todos os teatros de rua, desde rua até os que estão começando a ser lançados para esse ano, sabe? Mas se você parar para ver, a maioria das capitais do Brasil tem isso. Aqui em Fortaleza a gente tem o Teatro São Luís, que ele atualmente é o cinema que tem a maior atividade de pessoas, porque ele é gratuito. Então você tem, durante o mês de julho, ou dezembro, janeiro, são os meses de férias, você tem inúmeras maratonas. Teve a transmissão de Pantera Negra de graça em 3D para quem quisesse assistir. Teve maratona com todos os filmes do Superman, todos os filmes do Batman, filmes da Disney. Então tem essa constante rotatividade de produção gratuita pro público. Então você só tem que saber o que a tua cidade está produzindo. Mas assim, eu vou dizer, eu moro em Joinville, uma cidade que não é tão pequena e que ela é culturalmente muito pobre. Tem assim, tem um festival de dança, beleza e tal. Mas se eu for nas livrarias, primeiro que eu só encontro gibi em livraria. Não tem banca de gibi. Tem tipo uma que eu lembro. Não, tem duas. Agora eu lembrei da outra. E se eu vou lá, eu só encontro quadrinhos Marvel e DC. Só quadrinhos Marvel e DC. Na livraria, eu ainda encontro umas graphic novels da Nemo, uma coisa assim. Uma ou outra, sabe, nacional. Mas, e quando tem é muito caro. E é muito pouco. Então eu digo, aqui, pelo menos, já não tem esse incentivo à cultura fora da cultura americana. Talvez tenha a japonesa. A japonesa tem bastante, porque tem o Hanamachi aqui. Mas o pessoal que produz quadrinho aí? Olha, eu conheço o Chico, que ele é professor na minha faculdade e tal. Ele produz os quadrinhos dele. Mas assim, conheço ele. E como é que ele vende? Tu já parou pra perguntar, tipo, como é que ele vende os quadrinhos dele? Já que ele produz aí, de uma cidade pequena, como é que ele comercializa? Então, ele vende, na livraria da região, né? Tem a venda impressa e tem a venda digital. Mas ainda a venda impressa é cara, entende? Não é uma coisa acessível, apesar de que o Chico ele tem um trabalho muito legal. Porque esse trabalho dele, essa HQ dele, do Menino Caranguejo, é sobre educação ambiental. E ele tem um trabalho muito legal de ir nas escolas públicas e ele distribui os dele, as tinhas. Então, sabe, não é uma crítica a ele faz um trabalho bacana. Mas o que eu digo é que aqui na minha cidade já não tem esse incentivo tão grande à cultura. Não, porque assim, como alguém que trabalha na área de produção cultural, não existe incentivo em canto nenhum. Quando eu falo que aqui tem um evento das meninas que produzem quadrinhos, porque elas se reuniram e fizeram. Então, geralmente, eu fui descobrindo, eu tinha muitas coisas de tipo, eu não consigo comprar quadrinho, eu não acho quadrinho. Aí eu fui começar eu fiz um curso de quadrinho, né? E aí eu conheci pessoas que produziam e eu descobri que tinha uma feira onde eles iam vender, exatamente porque é difícil você comercializar quadrinho. Então, quando você conhece alguém que produz, você descobre que tem um canto onde eles vendem. Tem, sei lá, uma feirinha, nem que seja numa praça, literalmente, o pessoal chega na praça, coloca sua toalhinha no chão, senta, coloca lá os quadrinhos, você vai lá comprar. Então, muitas vezes é isso, a gente só não sabe que tem na cidade. Em Curitiba já tem um certo, não é um incentivo 100%, mas tem programas culturais que apoiam. Por exemplo, a Gibiteca é da prefeitura e eles publicam revistas. E eles fazem também, eles procuram novos talentos. O Festival de Teatro é patrocinado pelo governo também, pela prefeitura. A Cinemateca também é incentivo da prefeitura. Tem produções locais de cinema também e essas coisas assim, sabe, menores. Mas assim, não quer dizer que também seja, nossa, grande. A biblioteca pública também tem seção de cinema, que aí é do governo do estado. Tem, mas não tem. É porque eles dizem que Curitiba é o termômetro cultural do Brasil, etc. Eu não concordo, mas dizem isso, então tem um certo incentivo à cultura, que
Então, por exemplo, quando eu trabalhava na biblioteca, eu tive um curso de teatro de graça com um cubano que era bretiniano e ensinou as técnicas de Brecht no teatro, sabe? De graça, assim, patrocinado pelo governo. Então, tem um certo incentivo, mas não posso dizer para vocês que é um incentivo, nossa, maravilhoso, mas é organizado pela prefeitura. Mas teve até aquela confusão com a Bienal do Quadrinho, né? E teve um homem que simplesmente a prefeitura disse que não ia fazer. O que tá acontecendo, por exemplo, agora que a gente tá, que o Bolsa Nerd começou um blog próprio, né? Aí, tipo, isso tem me feito ir atrás de mais quadrinistas brasileiras e eu tô procurando comprar mais. Eu tô conhecendo um mundo que eu não conhecia. Eu me sinto até com vergonha. Mas tem essa coisa, porque muita coisa do quadrinho nacional é independente. E aí, por ser independente, ele é mal divulgado. Porque ninguém tem dinheiro pra ficar divulgando as suas coisas pela internet, a gente tá tentando pagar conta. E aí tem isso, acaba ficando em nichos. Eu conheci muita coisa porque eu fui tentar fazer quadrinho, fui conhecendo gente que fazia quadrinho. Tipo, você fica amigo de uma pessoa que faz quadrinho e ela só tem amigo quadrinista. E aí você começa a conhecer, tipo, 20. É que assim, o público que lê quadrinhos já é um nicho. Aí o público que lê quadrinho nacional é um nicho do nicho. Daí que lê quadrinho de mulheres quadrinistas brasileiras é um nicho de um nicho de um nicho. Então, sei lá. Mas, agora, mudando de assunto, vocês produzindo conteúdo nerd, né? Vocês já tiveram ataques pessoais? Oh, nossa! Eu queria ganhar por isso. Eu tava rico. A gente lá no Dr. Who Brasil, eu acho que a coisa fica mais amenizada porque tem um homem junto, né? É eu e o Fred fazendo. Então eu sinto que existe uma camada de proteção, eu diria, entendeu? Porque, tipo, ou eles atacam nós dois, e aí já não é porque é mulher, é porque não vai com a nossa cara mesmo. Ou, assim, é muito difícil eles me atacarem porque eles sabem que o Fred cairia em cima, entendeu? Então, eu sinto que, vamos supor, que fosse só eu, aí seria diferente. Mas como tem o Fred, então tudo bem, entendeu? Assim, ali no Terra Zero, o grupo ali do Terra Zero, a maioria é de boa. A maioria é mais progressista e tal. Teve 2 casos no grupo em si que me chamaram muita atenção. Que era um cara que eu não podia falar nada. Que tudo que eu falava ele rebatia, tudo. E eu achava que era só porque ele tava sendo chato. Aí eu vi que se um rapaz respondia a ele a mesma coisa que eu tinha falado, aí ele baixava a bola, ele aceitava, ele ria. Aí opa, o problema dele é comigo, não é a minha opinião. Assim, o problema dele sou eu mesmo. Aí teve outro cara, foi num que eu fui falar do visual da Estelar, eu disse pra parar de racismo e machismo em cima dela, tarará. Aí teve um cara que me xingou tanto. Aí eu tirei ele do Facebook, ele voltou do grupo, ele voltou pro grupo com outra conta, só pra voltar a me xingar. Eu pensei, cara, que empenho. Que trabalho, né? Sim, ele foi muito empenhado. Daí, assim, foi isso. Aí teve na nossa página, a nossa página em geral, ela é de boa. Só teve uma, mas quando a gente foi postar sobre feminicídio, a gente colocou tipo, feminicídio no Brasil, foi tanto xingamento, tanta coisa, que a gente devia estar lavando louça, que mulher só serve pra fofocar e falar de novela. A gente tava mentindo. Que acha? Me dá até preguiça ali. Não, e a gente foi publicado numa página, tipo, republicado numa página, descendo a lenha na gente, assim, sobre o post. Aí eles publicaram a gente, só que a repercussão acabou... A intenção era ser extremamente ruim, né? Mas isso alavancou um pouco a nossa página. O feitiço virou contra o feiticeiro. E recentemente, né, que a gente gravou um vídeo juntas. E aí a gente fez um monte de brincadeira, tipo, você é DC, você é Marvete, eu gosto do Batman, gosto do Homem-Aranha. Aí a pessoa, só pra sair lacrando, chegou e falou,
ela é DC, ela é Marvel, eu não sou nenhuma das duas. Ai, ela gosta de um personagem, a outra gosta de outro. Eu gosto de todos. Tipo, só pra sair lacrando tudo, assim. Eu falei assim, ai, lacrador. Aí eu só dei risada e aí a gente respondeu, tipo, ai, isso é brincadeira se você não entendeu. Mas e você, Camila? Porque, como você disse, negra, bissexual, nerd, você tá muito mais exposta a incomodar. Não, eu já fui xingada por homem, por mulher branca, eu já fui chamada de racista reversa, eu já fui heterofóbica, eu já fui homofóbica, eu já fui tudo. Eu realmente queria ganhar dinheiro quando o pessoal me xinga. Cara, você já foi e assim, é uma coisa também? muito engraçada. Oi? Você já foi homofóbica? Então, eu tava no Twitter. E aí, na época, tava tendo uma confusão por causa da série The 100, que uma personagem lésbica... E aí, a comunidade lésbica tava, tipo, revoltada e tal, fazendo boicote com a série. E eu não tava concordando com o boicote. Eu entendi o problema daquela morte, mas eu não ia parar de assistir minha série. Especialmente porque a série é majoritariamente escrita por mulheres, protagonizada por mulheres. Era até... Isso foi há uns 5 anos atrás, então era o elenco mais diverso da CW em questão de raça e etnia. Tinha uma protagonista bissexual e outros 3 personagens LGBTs, fora a menina que tinha morrido. Então eu disse, gente, eu não vou parar de assistir a série. Foi uma pena que essa lésbica morreu, mas eu não vou parar de assistir a série por causa disso. E aí eu fui tentar argumentar isso com uma pessoa. Ela não quis me escutar. Ela disse que eu tava só fazendo isso porque eu queria defender meu casal heterossexual, que eu era super homofóbica, eu não conseguia admitir ver personagens gays na TV. É uma situação que... tanto que eu escrevo muito texto sobre... Existem os problemas óbvios de tipo... tem um cara branco, hétero, cis, nerd, que ele é um pé no saco, que ele não admite que nada não seja feito pra ele. Mas existe uma contracultura que é muito complicada de se lidar. Por exemplo, eu tenho que lidar com um monte de projeto de Killmonger, que é uns preto escroto, machista pra caramba, que acha que porque ele é preto tá tudo certo. E fico, gente, não. Ou então eu tenho que aguentar em grupo feminista que só tem mulher. Umas brancas racistas que eu fico tipo, não. Então às vezes pra mim é só difícil. Eu acho que a gente, mulher, já é difícil, por exemplo, a gente falar de cultura nerd, né? Especialmente, mas assim, falar de cultura nerd de uma forma neutra. Mas quando a gente vai defender uma causa, nossa, sabe? Por exemplo, você defender uma série que tem uma protagonista mulher, beleza, assim, se você defender aquela causa. Ou que nem, por exemplo, eu vou citar mais uma vez Doctor Who, né? Quando a Jodie foi anunciada, nossa... E a gente comprou a causa, sabe? De tipo, não, é uma causa importante pra mulher. Ter uma mulher doutora. É importante. A gente pode falar de conteúdo nerd desde que não incomode ninguém, sabe? Desde que a gente não abrace uma causa. Que daí a gente já tá sendo... a turma do lacre, a biscoiteiras, não sei o quê. Sei lá. A mulher nerd, ela tem que ser neutra, parece. Nos assuntos. Mas eles podem fazer a reação que eles quiserem, né? Quando é do gosto deles, né? Eles podem reclamar. Tem gente que reclama até hoje da Iris de The Flash ser negra. 5 temporadas depois. E tem gente que ainda não reclama do Barry não ser loiro, como nos quadrinhos, entende? O negócio é porque o pessoal não só reclama. A atriz que faz a Iris, ela recebe ameaça de morte. Que é um absurdo, né, gente? Vamos confessar. Não faz sentido algum. Quantas atrizes não tiveram que bloquear as redes sociais, sabe? Quantas? A moça do Star Wars. Ai, puro ódio, né, gente? Aquilo. Eu gosto de ser nerd, eu gosto de produzir conteúdo nerd, mas tem hora que essas coisas cansam. Mas vamos falar do lado positivo. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem lutas que tem sido difícil, por outro lado, hoje a gente tá aqui, 4 mulheres de 3 sites diferentes que falam de cultura nerd. E nós somos só agora uma pequena, tem muitas outras. Também eu acho que hoje em dia, como a Thaís falou no começo, não é o ideal ainda, mas a gente já tá caminhando
E a gente tá fazendo parte dessa mudança que tá acontecendo. Eu fico muito feliz em encontrar outras como eu, sabe? E ter com quem compartilhar as coisas. Não é mais uma luta solitária também, né? Eu acho que isso foi crescendo ao longo dos anos, né? Eu comecei lá atrás, eu sou mais velha, né, gente? Não super velha, mas eu tenho 35 anos. E eu lembro que, por exemplo, quando eu fui assistir Senhor dos Anéis no cinema, só tinha amigo homem indo comigo. Eu ia nos eventos de RPG, no Encontro Internacional de RPG, era só menino. E hoje eu sinto que esse cenário está muito mais amigável mesmo. Ter com quem conversar, ter com quem compartilhar, entendeu? Ver outras meninas gostando dessas coisas, que antes eu era a única menina na turminha gostando, e várias de nós éramos a única menina na turminha gostando, já é um avanço enorme, né? Eu acho que é muito legal. Eu tenho até inveja dessas novas gerações, porque, tipo, elas estão chegando num lugar que já tem um certo avanço nesse sentido. Então é muito bom. De novo, é benéfico para caralho, mas ainda não tá ideal, né? Ainda falta um caminho aí a percorrer. Eu cresci num lugar onde meu pai nunca tratou eu e meu irmão diferente, sabe? As mesmas coisas que ele consumia, eu consumia junto, e meu irmão tinha oportunidade de consumir junto. Então eu nunca vi, assim, eu como uma estranha, sabe? Uma fora da regra. Depois de algum tempo na escola é que eu fui perceber que eu não era a regra. E aí isso começou a incomodar outras pessoas, começou a incomodar a mim mesma, porque eu era única e eu acabava não tendo muitos amigos por causa disso. E a gente sempre quer se entrosar, né? Então, eu não sei. Agora eu vejo que eu posso assumir quem eu sou e o que eu gosto. Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei feliz foi no ensino médio, quando eu descobri que meu amigo gostava de um filme que só eu gostava. E aí eu podia ter com quem conversar sobre esse filme. Foi incrível. Apesar de ele ser menino. E aí as minhas amigas começaram a se aproximar e perguntaram qual era o filme. E aí a gente assistiu juntos e depois a gente podia debater juntos. Foi uma experiência legal. Eu vejo que o que eu tive que mudar, sabe? É porque, assim, quando a gente é menina nerd, como eu posso dizer, a gente às vezes acaba se tornando machista também. De tipo assim, eu não gosto dessas coisas de menininha, eu gosto de outras coisas, sabe? Como se a gente fosse melhor por gostar de coisas que são associadas ao universo masculino. Eu acho que existe um pensamento assim. E eu digo, eu pude me desconstruir e me reconstruir. Eu sempre fui uma menina bem menininha, assim, sabe? Bem tipo, rosa, Barbie, essas coisas. Mas eu falo assim, mas me desconstruir de tipo, cara, eu sou mulher sim, e eu leio quadrinhos, e isso não me faz melhor do que aquela mulher que não lê, sabe? Não é porque eu posso falar sobre o Batman, eu não sou isso, não me faz especial. É só uma coisa que é minha e pronto, é uma característica. Isso não... Entende? Uma mulher não precisa gostar dessas mesmas coisas que eu gosto pra ser especial, nem não gostar. É só gosto. Entende? Eu tenho aprendido muito nesse tempo, sabe? De não ter que achar que porque a maioria dos meninos gostam de cultura nerd, que é uma característica positiva masculina. Não é uma característica masculina ser nerd. É um gosto. É uma coisa que, como a Tamires disse, é sem gênero, sabe? Então eu acho que... eu acho que o meio nerd tem melhorado, e eu acho que eu tenho evoluído também como pessoa ao longo desses anos, conhecendo cultura nerd, falando do tema. Eu tenho uma experiência bem diferente, porque eu fui criada por pais nerds. Então, tanto minha mãe quanto meu pai sempre foram, né? Eles me tiveram muito novas, né? Meus pais têm 50 anos agora. Então, eu fui criada por pais novos. E eu já fui criada nerd. Então, sei lá, minha mãe era fã de Star Trek, meu pai fã de Star Wars, todo mundo lia quadrinho. Só que eu cresci já com certas construções diferenciadas. Por vir de uma família negra, por vir de uma família nordestina. Minha mãe era envolvida com o movimento estudantil na época dos anos 80. Então, a gente já tinha uma construção sociopolítica na família bem forte.
E isso afetou a minha construção de tipo, ok, eu sou nerd, eu sei que existem certas coisas, certos ambientes onde eu não vou ser socialmente aceita por ser negra ou por ser mulher, e que isso já traz certas questões. Então isso foi algo que sempre foi discutido e sempre foi naturalizado. Então eu aprendi a impor minha voz muito cedo. Estava falando sobre, eu fui assistir Os Anéis e era a única menina. Eu fui assistir Os Anéis e basicamente todas as minhas amigas já tinham lido Tolkien. Então eu tive um grupo de amigos que era muito nerd e que já tinha, tipo, muitas mulheres. E os homens que tinham eram gays. Então a minha construção foi um pouco diferente do que normalmente se imagina, porque eu sempre tive imerso na universidade. Mas então, gente, eu acho que nessa conversa deu pra ver que a gente tem desafios ainda, mas a gente também tem vozes falando por aí que a gente precisa ouvir, a gente precisa divulgar. A gente tem que vestir a camisa, a gente tem que se unir como mulheres nerds, produzindo conteúdo como mulheres que gostam, sabe? É uma luta que ainda tem muita coisa para ser conquistada em várias áreas, nos quadrinhos, nos cinemas, nas séries. Mas a gente tem que mostrar que a gente tá aqui, que a gente existe, que a gente consome, que a gente entende e continuar lutando. E lembra, gente, que esse mês o podcast é delas, mas homens que estiverem ouvindo esse podcast, não deem o microfone para uma mulher falar só em março. Abra o podcast de vocês, abram as páginas de vocês, para quem produz conteúdo nerd, para mulheres, porque a gente quer falar, a gente entende. Não faça a inclusão feminina acontecer só uma vez por ano, que seja uma coisa presente. E meninas, eu tô muito feliz de ter conversado com vocês, mulheres que têm diferentes experiências, diferentes versões, diferentes visões de histórias, diferentes vidas, mas que a gente pode aprender. Obrigada, Thaís, por ter estado aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço o convite de vocês. Sempre bom estar por aqui. O podcast nem era sobre Doctor Who, mas a gente não tem como não falar, né? A gente sempre fala um pouquinho, né? Muito obrigada. E a gente pode te encontrar onde? Então, vocês podem me encontrar no www.drwhobrasil.com.br e tem o DWBRcast, que é o nosso podcast que sai toda terça e toda sexta-feira. Eu e Fred Pavão estamos aí na empreitada de revisar episódios antigos, já que teremos uma nova temporada apenas em 2020. Muito obrigada, e muito obrigada, Camila, por estar aqui mais uma vez com a gente. E muito obrigada por estar aqui. E onde a gente pode te encontrar? Obrigada pelo convite de novo. Então, tem o site da Preta Nerd Burn, tá? Como pretainerd.com.br no site, Preta Nerd Burning Hell no Facebook, Preta e Nerd no Twitter e Preta Nerd Burning no Instagram. Muito obrigada. E muito obrigada, Tamires. De nada. E muito obrigada, nossos ouvintes queridos. E continue seguindo a gente. A gente agora do Bolsa Nerd, a gente criou um blog próprio, a gente escreve nossos artigos. Seguem lá a gente, nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. E apoie o Bolsa Nerd. A gente entrou numa campanha de patrocínio pra gente produzir um melhor conteúdo pra vocês. A gente, sabe, não é pra fins lucrativos próprios, é pra melhorar a edição, pra gente ter mais acesso a conteúdos pra poder falar com vocês. Então vai lá, a gente tem umas promoções muito bacanas pra vocês, umas recompensas muito boas, pensadas com muito carinho. Então vai lá, segue a gente, apoia a gente. E é isso, um beijo e até a próxima.